Fala, meu povo! Iniciando aqui mais um episódio com uma profissional diferente, né? Não dentista, mas que tem total relação com a gente. Né? Ela que é pós-graduada na parte esportiva e funcional e pós-graduanda em clínica funcional pela Unifip. Realiza atendimentos nutricionais com foco em hipertrofia, emagrecimento, performance, reeducação alimentar, alergias, intolerância, um bocado de coisa. Ela que é nutricionista, Lidiane Leite. Aê. Cadê o nosso like? Aí, vamos lá. Ó, Você está dormindo hoje. não, dormindo eu tô preocupado aqui, meu amigo, porque eu só fiz engordar nesse último período, então eu vou querer ser mais paciente aqui, aproveitar a situação do que qualquer coisa. Né? Aproveitar para uma consulta. Mas, por favor, pessoal, vocês que estão assistindo, é muito mais visualização do que pessoas inscritas, então, por favor, deixem o seu like, compartilha, se inscreve no canal. A gente sempre está postando 2 vezes no mês e é muito importante que você atue aqui junto com a gente nessa parceria bacana, tá bom? O episódio de hoje é no oferecimento de Dental Mac. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre algumas novidades, tá certo? Então, Lidiane, é um prazer receber você aqui. Você que faz parte da equipe da gente, multidisciplinar, que a gente julga extremamente importante, né? E você é uma peça-chave nesse processo. Gostaria de agradecer por ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite. E nossa primeira pergunta é uma pergunta clichê. Tá? A gente pergunta quem é Lidiane, se você era daqui mesmo, se você veio para cá, como foi que a nutrição chegou aí no seu caminho, né? E como foi que você se apaixonou por essa área. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Queria agradecer o convite de vocês. Muito obrigada. E sim, eu sou de Maceió, né? Eu estudei, fiz a faculdade aqui, fiz a pós aqui também. Estou fazendo a minha segunda pós-graduação também, em clínica funcional. A primeira foi de esportiva, então assim, eu já tive cursos também na área de clínica e de esportiva. E agora eu estou fazendo uma pós realmente em clínica funcional. E como é que foi, assim, você tem alguma referência na família? Como foi que chegou a ser que Então, você quis fazer nutrição? Na parte do ensino médio, na época assim, do terceiro ano, sempre vinha pessoas da faculdade falando dos cursos e tudo mais. Então chegou uma pessoa para falar de nutrição. Aí eu comecei a... Como teste vocacional mesmo? Isso. Aham. Só que aí, na época, eu não treinava, não fazia, assim, nenhum tipo de esporte. Já tinha feito alguns esportes. Era né? eu Não fazia hoje. nada. Não fazia. Era educação física, mas na época era ginástica, eu tinha feito natação, ginástica olímpica, Aham. ginástica rítmica, mas nada de academia. Na época também não era muito assim, né, de academia. Aí, mas aí eu não sabia, porque tinha algumas matérias específicas que eu fiquei meio assim, com medo de entrar no curso e não gostar. Daí, tinha uma amiga que entrou na época em nutrição e ela começou a falar do curso e eu comecei a gostar, assim, comecei a me interessar muito, comecei a pesquisar muito sobre E isso. você estava no terceiro ano? Isso, no terceiro ano. E aí, eu falei, não, eu acho que eu vou tentar entrar em publicidade, jornalismo, porque na época eu não sabia. Eu falei, não, será que eu gosto ou não? Mas aí depois, quando essa amiga entrou e começou a falar mais sobre o curso, eu comecei a me apaixonar mais. Então, eu entrei, né, aí eu fiz o vestibular, entrei no curso, e aí, pronto. Depois disso, realmente, eu tive a certeza. Eu acho que depois de 1 ano de curso, mais ou menos, que eu entrei na academia, então, assim, já tudo me ajudava, assim, né? Começou Porque a o que eu mudar seu estudava... estilo de vida. É. Mas antes você não tinha isso de, vou comer tudo certinho lá do seu primeiro, segundo ano. Você não pensava muito na sua alimentação? Não pensava. Eu não sabia de muita coisa, eu não pesquisava sobre na época. Você não se preocupava com isso? Não me preocupava. E assim, às vezes me incomodava também com o meu peso. Eu queria ganhar peso e não conseguia. E não entendia por quê, porque comia de tudo, mas era muito besteira. E não engordava. Aí eu, meu Deus do céu. Mas então, você começou a seguir a nutrição depois que você resolveu fazer. Isso. Porque normalmente, né, assim, dentista, a gente tudo torto, tudo troncho, não faz nada. Arquiteto, a casa é caindo, né? O pedreiro vai ver tudo a casa rebocada. Mas você acaba sendo exemplo de você mesmo, né? O que eu acho bacana também. É importante. Acho que a maioria, quando entra em nutrição assim, a maioria é porque realmente se apaixona pela área e, assim, já tem algum esporte ou a musculação também. Então, assim, procura primeiro pra... Pensando em si mesmo, né? Pra melhorar pra sua depois, performance. Poxa, que massa. É um curso que, eu tava falando antes aqui, né? É um curso que eu gosto bastante.
Porque quando eu era atleta lá atrás, né, de jiu-jitsu, eu buscava muito para isso, né? Eu já fazia odonto, mas eu ia em muitas palestras que tinha de nutrição lá no SESMAC para entender o que é que eu podia melhorar, como é que eu podia melhorar minha performance. Então, acho que muitas pessoas devem entrar pensando nisso também, e aí você acaba entendendo a importância que você pode passar para as outras pessoas, né? Mas me explica aí, em que áreas que você atua? Que eu vi no teu currículo que tem um monte. Explica aí pra gente. Então, quando eu me formei, na verdade, antes de me formar, eu já entrei em cursos na área de clínica esportiva, estética também. Então, era um curso que eu passei alguns meses no curso e teve essa diversidade de assuntos. Então, assim, era mais esportiva, clínica. Então, eu comecei a gostar de alguns assuntos específicos. Aí eu falei, não, quando eu terminei a faculdade, aí eu vou iniciar minha primeira pós-graduação. E a minha primeira escolha foi a de esportiva funcional. Como eu já tinha uma base boa também de clínica, eu falei, não, vou fazer esportiva, que é uma área que estava crescendo muito, tá crescendo bombando muito. até agora, né? E aí eu entrei em esportiva funcional, finalizei. E aí gostei muito, então já atendia pacientes de esportiva. E aí agora, esse ano eu já entrei na minha segunda pós-graduação, que foi mais voltada para clínica funcional, né? Porque já seria algo mais específico também para entrar. O que é a clínica funcional? A gente a área de nutrição funciona. É porque a nutrição tem várias áreas, né? Então a gente pode entrar, por exemplo, a área de materno-infantil, a área de hospitalar, a área de UAN, que é de unidade de alimentação, cozinhas, restaurantes. E a de clínica, a pós de clínica, ela vai ter vários tipos de módulos, onde a gente vai encaixar, por exemplo, algumas patologias, nefropatias, aí vem com cirurgia plástica, aí vem materno-infantil. Então, assim, a gente já tem uma base boa para atender outros tipos de público também, né? E dentro da graduação, vocês veem essa relação com outra área de saúde? Porque essa parte de multidisciplinar, porque, por exemplo, eu acho que muita gente aqui não está entendendo como é que a gente vai relacionar a nutrição com o odonto, né? Hoje a gente consegue entender isso, né, de uma forma mais... E vê a importância, né, de fato, e na prática. Mas eu acho que muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Dentro da faculdade, você já conseguia ter essa visão multidisciplinar ou você só foi ver depois? Então, dentro da faculdade, a gente faz também trabalhos interdisciplinares, né? Onde a gente vai muito saúde pública, então, onde tem, por exemplo, postos de saúde. Então, a gente entra com a nutrição, entra com a odontologia, né? Entra com a medicina. Então, isso vai trabalhando fisioterapia, então já psicologia também. Enfim, então, a odontologia também encaixa nesses pacientes. A educação nutricional é muito, muito importante, né? Para a promoção da saúde. Então, assim... Essas palestras educacionais que faz com o público na saúde pública é muito importante. E é onde encaixa também atividades com dentistas, atividades com nutricionistas na época da faculdade, né? Eu lembro que no SESMAC a gente tinha também essa parte de multidisciplinar. E aí juntava todo mundo. Então, desde aquela época, assim... Mas eu falo por mim, na graduação, assim, eu não enxergava tanto. Apesar de ter essa matéria, né? A gente passou, acho que, uns 2 períodos indo em posto de saúde, todo mundo junto e tal. Mas eu ainda não conseguia correlacionar de pensar que ia ter nutricionista trabalhando com a gente no consultório, né? Então, é muito interessante essa parte, assim, né? De você conseguir enxergar depois a importância e potencializar o resultado dos pacientes. Mas, de um modo geral, me diz aí, qual é o perfil do paciente que chega para você? A primeira consulta. Normalmente, esse paciente quer emagrecimento, quer hipertrofia. Eles e te procuram mais pra quê, assim? Então, Ou é muito aleatório, assim, né? Às vezes o paciente já chega com o objetivo, eu quero perder gordura e ganhar massa. Aí então a gente precisa... Quer emagrecimento e hipertrofia ao mesmo tempo. Acho que isso é o mais, né? O que a gente... não, mais fácil. Emagrecer e hipertrofia. Hipertrofia. Só que o que acontece? São 2 vias diferentes, né? Emagrecimento é o déficit calórico e hipertrofia é o superávit calórico. Então, dá pra gente ter os dois ao mesmo tempo? Dá, mas depende do perfil do paciente. Então, às vezes, quando a gente faz a avaliação antropométrica, percebe que o percentual de gordura tá muito alto. Então, a gente precisa primeiro diminuir esse percentual de gordura pra gente poder fazer uma dieta com superávit calórico. Porque acaba que na hipertrofia a gente ganha massa, mas acaba ganhando um pouquinho de gordura também, dependendo do tipo de dieta e dependendo do percentual de gordura do paciente. Se ele tem mais facilidade de perder gordura, se ele tem mais facilidade de ganhar. Então, isso tudo... eu sempre explico para o paciente na primeira consulta e aí eu deixo abertas estratégias que eu posso utilizar durante o período de tratamento, né? E como é essa adesão? Você acha que É que nem eu tava conversando com uns amigos
E ele dizia, não, vou pra academia, mas eu vou pagar logo o ano todo. Eu falei, não pague, que você vai só dar dinheiro pra patrocinar a academia, né? Porque você diz que vai, paga e não faz, né? Mas pode ser uma É estratégia. autossabotagem pra mim. Então, mas tem gente que só vai quando mexe no bolso. Então, se pagar o ano, pô, já fica pensando, pô, já paguei, eu vou. Mas o Pode ser negócio é que estratégia. parcela no cartão de crédito perder vista e não vai, né? Mas Acontece geralmente, muito assim, isso. como é que é essa adesão? Porque às vezes você chega ali empolgada na consulta e tal, pô, eu quero esse objetivo, quero seguir isso aqui, mas você percebe que tudo que você fala ali realmente está acontecendo, os pacientes seguem, ou tem um período assim que você percebe que, poxa, depois de uns 2 meses já não flui mais. Como motivar esse paciente, né, a permanecer? Então, com a conversa na primeira consulta, a gente precisa, como eu falei, falar das estratégias que a gente pode utilizar com esse paciente. E outra coisa também é muito assim, aquelas dietas prontas às vezes atrapalha muito, porque são dietas que às vezes nem tá naquela individualidade, naquela rotina daquele paciente. Comida às vezes que ele nem gosta, então ele não tem prazer nenhum em seguir, em continuar com o plano alimentar. Então o que é que a gente faz? Eu faço o recordatório, vejo quais são os alimentos que a gente dá pra incluir na dieta, são os alimentos que ele gosta, então dá pra encaixar no melhor horário, na rotina do paciente. E a partir daí, a gente vai desenvolvendo a primeira estratégia. Vamos supor, vamos para o emagrecimento. Então, com comidas que ele gosta, a gente fraciona melhor. Quando você retornar, a gente faz a avaliação antropométrica de novo. Então, a gente vê o que foi que evoluiu. Então, eu gosto também, eu utilizo o aplicativo. Quem quer usar o aplicativo, a gente consegue encaixar. Eu fico aberta também a perguntas e dúvidas. Então, se tiver dúvida durante todo o processo, vem e fala que a gente resolve, né? E quando ele retornar, a gente já volta com outro tipo de estratégia, mas voltada também pro objetivo dele, pra rotina dele, pra individualidade dele, com as comidas que ele gosta, Isso né? vai motivando, né? É. Aos poucos. E Eu acho também dentro essa dieta dentro da realidade do paciente, É. né? Porque às vezes eu vejo, como aí uma lagosta, um camarão, um salmão de noite, eu digo, pô, chance zero. de- Sal rosa. Mas isso eu acho que faz toda a diferença. Eu já tive uma experiência com nutricionista e assim, foi passado algumas coisas pra comer quinoa, essas coisas, né? E pra mim não vai, porque eu tenho um paladar muito de criança. Então, eu só comia batata doce e frango, meu amigo. Eu acordava com as galinhas todo dia. Eu só fazia comer frango o tempo inteiro, né? Pois não fale pois não é. disso aí. Ó, a gente saiu daqui, vou falar. A gente saiu daqui, acho que era às 10 horas da noite, não era, Serginho? O Pronto. Edmilson. Todo mundo morrendo de fome. Nesse dia tava meu pai, que ele veio pra cá, né? E nós dois e Sérgio. A gente procurando lugar aberto. Aí, procurando um lugar aberto. Vamos comer o quê? Não, vamos comer uma coisa mais leve e tal. Aí todo mundo, não, vamos pro poke, bora. Sendo que do lado do poke tem a super pizza, né? Sim. Luiz pegou umas 3 fatias de pizza, todo mundo comendo poke. Ele mesmo ficou sentindo mal depois. Eu digo, meu amigo, tá Eu pingando falei, óleo. caramba, era pra eu ter escolhido o caminho certo. E me diz como é que tá o mercado da nutrição hoje. Em que áreas a nutricionista pode atuar? É só aqui no consultório? Só nessa parte de emagrecimento? O que é que tem de diferente aí que o povo não sabe? Então, quando a gente se forma aquele geraldão, né? Nutricionista. Mas aí, a partir daí, o mercado tem vários. Como eu falei. A nutrição clínica também tem especialidade diferente, onde a gente pode, por exemplo, uma nutrição materno-infantil, uma nutrição nas nefropatias, né? Nutrição na saúde renal, né? Nutrição hospitalar, nutrição e saúde pública, unidade de alimentação. Então, tem várias áreas. O mercado, assim, é cheio de áreas da nutrição. Todo mundo acha que é uma nutricionista que é especialista tudo, em né? tudo, mas na verdade não é. O melhor é que cada um tenha a sua especialidade para que a gente também possa dar, assim, Dá o melhor pra aquele caso, né? Assim como em todas as áreas, né? Tem dentista... divulgar outros profissionais também, ajudar e se ajudar. Eu não atendo esse paciente, porque tal área eu não sou especialista, então indica outro profissional e assim vai, né? Com certeza. Assim como tem dentista que faz canal, tenho certeza que se eu passar um canal pra você não vai saber fazer. Eu faço a urgência. A Ah. urgência eu trabalhei antes da Bucomaxil. Eu tiro a dor, mas o restante aí eu mando pra o especialista, de fato, né? Em todas as áreas tem essa parte de especialista, né? Então, a gente tem que saber utilizar, mas é o que a gente tava conversando. Eu acho que na população geral, assim, não é tão divulgado isso, né? Acho que as pessoas não sabem tanto a importância, assim, né? Até o conhecimento de onde que o nutricionista atua nessas áreas, assim, que tem essa parte hospitalar, tem essa parte infantil. Acho que muitas pessoas
não tem esse conhecimento, né? E tem muita gente que não entende a importância da nutricionista. Isso é uma visão minha. Não, eu também concordo. Eu não entendia, quando eu falei meu exemplo, né? Eu não entendia se de fato ia me ajudar ou não, né? Porque Como eu não tive um profissional que, ao meu ver, não era muito gabaritado assim, ela me deu poucas opções que eram possíveis de eu comer. Então eu comia só uma coisa ali ou outra que realmente fazia sentido para minha dieta, né? Então quando eu pensava em outra coisa, já era fugindo totalmente. Então eu já não seguia ali meu aporte nutricional diário, por exemplo, né? E ainda assim eu tive resultado. Então eu comecei a perceber, poxa, se eu tivesse um acompanhamento com um profissional, como você mesmo, né? A gente tá falando aqui, mas a Priscila é paciente da Lidiane. eu sou. E eu serei em breve. Vamos Então lá. ela sempre comenta comigo que o trabalho que você faz é um trabalho que é diferenciado, né? Isso faz toda a razão. Ela chega lá com os potes gigantescos, com não sei o quê, e ela segue direitinho. Pesa tudo, tem como é? O meu Balança até manipulado. no banheiro, meu amigo. Tem tudo. Toda hora ela... E assim, Paciente ela de focada. certa forma, né, tem um tempo contigo, e ela segue empolgada, né? Ela segue com adesão interessante ao tratamento. Então, eu falo por isso, porque, como eu falei, eu era atleta, né? Então, eu tinha que seguir ali a dieta de toda forma, porque, pra quem não sabe, quem luta tem que bater o peso certeza. na hora ali, né? Sim. Então, você tem um período ali pra perder peso e tem que lutar com aquele peso que você perdeu e tem que perder de todo jeito. Então, nesse momento foi que eu entrei nessa fase de reeducação alimentar, né? Que eu acho que deve ser o mais importante nisso tudo, né? Então, eu aprendi como é que eu deveria comer e hoje eu não sinto mais falta de certas coisas que eu comia antes. E isso que eu tava falando da importância do nutricionista, eu tiro muito por mim. Eu já passei por muitos nutricionistas nesse período, né? Dessa parte esportiva. Que eu já comi alimentos bons, mas quando eu te procurei, por exemplo, eu já comi alimentos bons, Sim, mas já tinha eu uma não tinha noção. chegado ali no meu objetivo. Então, eu acho que muita gente não entende a importância da nutricionista por isso. Ah, eu já como bem, pra que eu já como minha salada, já como minha fruta? Pra que eu quero um nutricionista? Mas faz exame Né? de sangue, né? Não só isso, essa questão das quantidades, né? Sim. Pra o meu também. corpo, eu tava comendo bem, mas eu tava comendo muito mais do que eu... Eu não sou mais atleta, não dá pra eu comer como é que eu Acho que comia. o que eu como, acho que eu alimento 2 crianças, além de mim. Então, essa parte da importância, né, que eu acho que tá faltando. Você também tem essa visão, assim? Tenho sim, porque assim, muita gente é aquela coisa, não vou pro nutricionista porque eu já sei o que fazer. Tá, ótimo que você sabe, ótimo que você Tem já um tem uma caminho noção, até- né, que você já tem uma noção de alimentação saudável, que é o que a gente faz, uma educação nutricional. Então eu tô atendendo você, mas eu quero que você tenha uma noção do que é comer bem, do que é ter uma reeducação alimentar. Porque quando você às vezes sai do foco, mas você sabe onde o caminho de volta, entendeu? E às vezes é justamente isso. Muita gente não vai e relaxa e fica por isso mesmo, né? E às vezes acaba por isso que não tem aquele foco e por isso que acaba não atingindo o objetivo desejado. Porque chega uma hora que, assim, que realmente a gente precisa de um plano calculado, a gente precisa distribuir direitinho os macros, a gente precisa avaliar os exames bioquímicos. Às vezes a gente come bem, mas a gente tá com uma deficiência de vitamina D, que também interfere muito no rendimento do treino, do dia, né, na queda de cabelo, enfim, na imunidade. Então, assim, a gente precisa entender o que é que tá acontecendo e a gente precisa distribuir essas estratégias para que cada vez mais a gente possa alcançar nossos objetivos, né? Então, assim, tem a estratégia de reeducação alimentar, a gente entra para emagrecimento, depois entra para hipertrofia e vai mudando, dando novos estímulos pro seu corpo, né? Então, E a pessoa acha coisa, viu? E treinar só não é suficiente, não. Se não tiver dieta adequada, não sai Com do lugar. certeza. Vamos entrar agora na odontologia, né? vamos lá. O povo entender o que é que a gente tá falando aqui. Então, ó, dentro do nosso dia a dia, principalmente na nossa área, né, de cirurgia, a gente precisa muito de vocês. E a gente não sabia disso até pouco tempo, né? E a gente percebeu que a gente poderia potencializar o resultado dos nossos pacientes com vocês ao nosso lado, né? Essa crescente, assim, de nutrição na parte hospitalar, já é uma crescente, eu sempre teve, a gente não sabia, né? Nessa parte de pós-operatório, dos pacientes, é algo que está sendo mais por agora, ou é algo que sempre teve nessa parte de nutrição?
Então, como eu falei, a nutrição também tem voltado a clínica, que já tem voltado matérias de cirurgia plástica, já tem voltado a matérias de estética. Então, tem nutrição estética, tem diversos cursos de Dentro estética. da graduação já dentro- tem. Fora, no caso, Ah, assim, tá, tá. na pós, cursos de estética. E a estética também trabalha muito com isso, pós-operatório, de cirurgia. Então, tem essas áreas também. E a nutrição tem papel fundamental na recuperação desse paciente, de cirurgia ortognática. Então, assim, é essencial, tanto no pré como no pós-operatório, né? Então, dá pra gente incluir esse profissional também, né? E nesses pacientes, você falou de cirurgia ortognática, né? Que é o principal aqui pra gente. Esses pacientes têm uma limitação muito grande na mastigação, né? Não tem como engessar a boca, né? Não Então a tem gente como trabalha engessar. com consistência de alimentos, né? Qual a importância da nutrição nesses pacientes? No caso desses pacientes, qual o papel de vocês na atuação desses casos? Que o paciente está ali no mínimo 45 dias sem mastigar. Rapaz, Então, é bem delicado nesses pacientes. Uhum. Né? A gente já avisa, a gente já deixa o paciente preparado, porque realmente passa por uma dieta mais restritiva, né? Ele não vai conseguir comer como ele comeria antes. Então, assim, é complicado, mas a gente consegue encaixar e deixar da melhor forma. Então, assim, eu tive pacientes, por exemplo, né? O último paciente da gente, ele conseguiu, assim, ele falou, não, foi ótimo, eu consegui muito me adaptar. Ele desenvolveu muito então, bem. assim, E ele não perdeu muito peso, isso, né? e eu fiz a avaliação dele. E é por isso que é importante, desde o pré-operatório. Por quê? Porque a gente precisa avaliar o paciente como um todo. Não adianta o paciente entrar numa cirurgia e estar com a imunidade ruim, entendeu? A gente precisa fazer os exames bioquímicos dele, realizar. Então, assim, tá com alguma deficiência nutricional, tá com alguma, tá com uma resistência à insulina, né, para a questão da inflamação, tá com algum problema que a gente precisa tratar durante esse período, né, no pré-operatório, ajustar isso, sofre de constipação, como é que seria? Porque, assim, no pós-operatório a gente precisa ter uma boa ingestão também desses alimentos também com fibras, alimentos ricos em vitaminas e minerais para ajudar na cicatrização. Então, a gente precisa acompanhar o paciente desde o pré-operatório, deixar realmente, explicar tudo bem explicadinho, de que realmente é uma dieta mais restritiva, onde a gente consegue encaixar os alimentos que ele gosta, mas precisa ser uma alimentação mais anti-inflamatória para ajudar na cicatrização. Então, assim, a nutrição nesse pré-operatório e no pós-operatório é para auxiliar também na cicatrização desse paciente. Então, precisa ter alguns nutrientes específicos, vitamina C, zinco, vitamina D, as proteínas, que é fundamental também nesse processo de cicatrização, né? E ele tem uma boa recuperação, como um todo, né? Ter uma boa recuperação e ter essa divisão de fases, né? De alimentação mais líquida, alimentação mais pastosa, alimentação branda, até a liberação e ele voltar à rotina normal. Mas até então, é uma longa... Você tocou num assunto interessante, que é a constipação. Como a gente inicia, principalmente nos primeiros 15 dias, uma alimentação líquida restrita, né? Então, assim, o paciente tem que ter não só essa parte nutricional, mas como o volume de líquido aumentado também para poder suprir, né, a carga nutricional que ele precisa durante esse período. E era uma queixa comum do paciente constipado, né, durante muito tempo. Depois Então, da cirurgia. depois que a gente conseguiu fazer essa parceria, aumentou demais, quer dizer, Diminuiu essa diminuiu a zero essas questões também. Porque aí o paciente, não, você pode tomar líquido. Aí toma água de coco, aí já começa uma coisa diferente, tudo. E não tem essa dieta em fibras, né, em outros componentes que a gente Eu acho que precisa até pela também. quantidade também, né? Deve reduzir bastante. Mas essas cirurgias odontológicas geralmente são programadas, são cirurgias programadas. Odontológicas, faciais, né? A gente faz muito essa parte de cirurgia articular e cirurgia ortognática. Mas com certeza deve ter outras especialidades que também fazem cirurgias odontológicas e é tudo muito bem programado. Para essas cirurgias programadas, qual é o momento ideal da gente iniciar essa parte nutricional? Né? Você falou que é no pré-operatório, né? Qual é o momento ideal? Pelo menos um mês antes? Qual é o ideal ali para você já começar e finalizar? Ter o uma caso desse visão geral do paciente e conduzir, né? É muito individual. Se for um paciente que ele já sabe como fazer, não é nem dieta, mas sim já sabe como se alimentar bem, né? Porque tem paciente que chega já para o pós-operatório e ele não come bem, né? Não tem noção ainda do que comer. Então, assim, já vai com um baque assim, maior para esse pós-operatório sem ter noção de nada.
Então, o ideal é que seja assim, que ele já tenha uma alimentação mais saudável antes. E aí, um mês antes, a gente já faz essa mudança, a gente já olha os exames, faz a avaliação antropométrica, vê se ele precisa perder, se ele precisa aumentar de peso, e a gente já faz esses ajustes. Uma semana antes, a gente já pode introduzir alguns alimentos já que vão fazer parte do pós-operatório dele, só para introdução, só para ele ter noção de como seria. E aí, depois disso, a gente já entra com o pós-operatório para cicatrização, né? Que seria a dieta mais restrita, que seria líquida, pastosa, cremosa, mas assim, com uma boa... Um bom aporte nutricional, sim, né? com um bom aporte nutricional e com esse pré-operatório já ok, né? O paciente precisa acostumar, na verdade, né? Porque vai ser óbvio que ele como eu falei, uma cirurgia programada, ele já está esperando, né, esse período de 30, 40 dias com essa alimentação mais diferente, mas é muito importante essa parte pré, tanto para ajustar, né, essa questão, se já é uma pessoa que come mal, isso deve ser horrível, né, essa mudança assim, mas até para você já ir introduzindo, né, para você ir colocando ali na cabeça do paciente, né, que ó, vai passar por isso, tal, mas é um período, e você entendendo o que é que vai ser, o que é que vai ajustar melhor na dieta dele, né, porque não adianta você passar um monte de coisa e ele não conseguir tomar nada, né, e aí tem toda essa parte cicatricial também que não vai ficar... E aí tem muito paciente que ele quer aproveitar a cirurgia para emagrecer. Então ele não, pode travar minha boca toda, pode amarrar toda, aí que eu não quero comer nada, né? De certa forma é engraçado, mas tem um Acontece. Que na verdade não é, né? Não vai fazer bem. Talvez seja muita coisa ao mesmo tempo, né? E ao contrário, os pacientes que são muito magros, que você olha, meu Deus, vai sumir depois que terminar. Principalmente no perfil que a gente tem, que é o perfil de paciente classe 2. Eu percebo que é mais paciente... Mais magrinho, né? É só uma percepção clínica mesmo, de casuística nossa. E aí eles são muito magros. A Amanda mesmo, a Amanda Naline, é magrinha, mas eu vou falar, meu, você vai sumir. E aí como é que a gente faz pra ela não perder a ponto, assim, de, sei lá, ter uma desnutrição importante, ela tem que ficar um tempo muito antes pra você, pra tentar ver se a gente consegue aumentar. Como é que seria nesses pacientes? Nesses pacientes eu prefiro que ele chegue antes, porque aí a gente com antecedência a gente consegue estratégias diferentes, a gente consegue aumentar o peso. Então às vezes tem paciente que malha, né? Tem paciente que não malha. E aí a gente consegue aumentar o peso e vamos manter uma dieta hipercalórica, só que diferente, né? Nada sólido e sim opções líquidas. Então a gente tenta fazer uma vitamina mais hipercalórica, colocar alimentos mais calóricos, tá? Evitar alimentos... Eu não gosto de passar hipercalórico pronto, porque acaba tendo muito açúcar, muita gordura, tudo misturado. Eu prefiro um hipercalórico caseiro, onde a gente encaixa alimentos que o paciente gosta, alimentos que são gostosos, prazerosos no caso, e que dá pra gente ter um aporte calórico maior nessa situação. Eu prefiro fazer esse hipercalórico caseiro do que comprar pronto. Agora, opções de proteína, opções de whey também, eu acho opções legais também, dá pra gente encaixar. E é ótimo pra evitar também essa desnutrição desse paciente, né? Dentro de tantos produtos assim no mercado, fica difícil, né, se acertar. Porque, por exemplo, hipercalórico, o que mais tem, né? Uma pessoa Acaba sendo desavisada... mais barato também. Uma pessoa desavisada acha que tá abafando, né? Serginho tava falando mesmo que comia um monte de barrinha de proteína, não, de cereal, né? E Lidiane já falou que não presta. Esse negócio aí. Não, eu e você temos uma consulta em conjunto, né? Mas você acredita que ter um nutricionista dentro da equipe de dentista nos dias atuais é um luxo? É um mimo para o paciente? Ou realmente é uma necessidade? Faz total diferença? Eu acho uma necessidade, assim, principalmente nesses casos específicos. Esse trabalho multidisciplinar, assim, eu acho importante, porque realmente é o que eu vejo também na prática. Tem gente que realmente não tem noção do que seria uma dieta. Então, chega o paciente, às vezes, a glicose um pouquinho alterada. Então, acaba se deixar uma alimentação líquida, vai tomar várias coisas com um teor maior de açúcar e aí vai piorar isso. Faz ortognático e ganha uma diabetes. Ganha qualquer coisa. Complicado. Né? Aí por isso que a gente precisa realmente trabalhar isso antes, para ter mais esse controle. E a nutrição, ela pode ajudar nessa parte de cicatrização, nesse pós-operatório? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem muito, muito a ver. Então, a gente precisa ter um aporte adequado de algumas vitaminas e minerais, né? Da proteína, que auxilia, tá? Nessa parte da cicatrização, nessa parte da recuperação. Tem alguns nutrientes que eu vou citar, o cálcio e a vitamina D. A vitamina D ajuda na absorção do cálcio, então o cálcio é muito importante.
É também nesse processo. Vitamina C e zinco também é importantíssimo. Por conta também a vitamina C da síntese de colágeno. E por conta também é um antioxidante, auxilia também na imunidade, o zinco também. Então são nutrientes que realmente são muito importantes. Às vezes a gente precisa suplementar e não só na alimentação. Às vezes a gente consegue colocar só na alimentação, mas dependendo do momento é melhor até suplementar algumas vitaminas, né? E, de um modo geral, como é que você sabe que é através da bioimpedância, né? É a Tem algum avaliação. outro? Como é que você faz essa evolução do paciente? Faz com o adipômetro, que a gente consegue fazer as dobras de paciente, circunferência, a gente faz um cálculo no aplicativo e aí a gente já mostra o paciente na hora, ó, você tá com tanto de peso, tanto de percentual, você pode perder tanto de peso, mas aí a gente vai tentar ajustar isso com a dieta, uma dieta mais hipercalórica, hiperproteica, tente ajustar isso, se você tiver alguma dúvida, você fala comigo que a gente ajusta, muda o plano, muda a refeição, a gente vai ajustando isso para evitar perder muito peso, né? E aí, para isso, você intercala as consultas, você individualiza ou você já existe um padrão? Não, vamos ver se a gente já consegue observar uma melhora, alguma alteração nos exames ou na sua avaliação a partir de quanto tempo, mais ou menos assim? Então, eu vou de acordo com a liberação, né, do cirurgião bucomaxilo de vocês. E aí, a partir daí, eu vou trabalhando, mudando de estratégia. Então, a primeira estratégia é a alimentação mais líquida, a primeira fase. Segunda fase, a alimentação mais pastosa. Então, tem que ter cuidado maior também na presença de resíduos, de alimentos, né, para não acabar. Porque tudo feito por a dentro da boca, né? Isso. E aí, a alimentação branda, isso tudo a partir da liberação. Então, se for 20, 25 dias, 30 dias, então isso tudo vai avisar o paciente, ele retorna e a gente faz essa mudança. Às vezes, pode continuar com a mesma dieta, só que mudando a consistência. Até chegar na alimentação branda e a gente conseguir encaixar alimentos mais fáceis de mastigar e aí já começar a introdução desses alimentos para liberação. E esses pacientes que passam muito tempo assim com essa alimentação líquida e pastosa, sem nenhuma estratégia nutricional. Você já citou aqui a maioria, mas vamos bater de novo nesse martelo. Quais são as principais consequências que esses pacientes podem ter de passar esse pós-operatório todo numa alimentação da cabeça deles, assim, líquida e pastosa, e sem nenhum acompanhamento nutricional? O paciente pode chegar a perder muito peso. E aí não é perder peso, assim, perder massa magra, massa gorda, tudo junto. Acaba tendo podem ter essa desnutrição. Então, assim, precisa calcular essa dieta, precisa ajustar isso, né? Precisa ter muito cuidado, porque uma alimentação líquida fica mais restrita e tem gente que não sabe o que colocar naquele alimento para tomar. Então, às vezes, toma algum suco, alguma coisa, mas não é o suficiente para ter aquele aporte calórico e aporte de vitaminas. Então, assim, acaba tendo muita alteração nos exames também, tanto na glicemia, né? Acaba, como um todo, tendo essa alteração e essa dificuldade, até porque acaba sendo, ele pode comer de tudo, então acaba, não que a gente não possa colocar um sorvete, uma coisa diferente, que ele gosta, a gente dá pra encaixar sim, com certeza, mas não é sempre, entendeu? Então não dá pra ser uma dieta mais inflamatória, não dá pra ser uma dieta rica em açúcares, não dá, porque a gente precisa de uma dieta anti-inflamatória e não inflamatória, né? A gente precisa ajudar nessa cicatrização. O ômega 3 também, depois de uma semana, a gente consegue encaixar também pra auxiliar, então isso tudo a gente precisa ajustar, né? Até a criatividade do paciente, né? Eu acho que se eu parar pra pensar, alimentação líquida e pastosa, só pensa que água de coco, não sei o que, não sei o que. Aí depois você passar um mês assim. Poxa, é tanta coisa que pode comer, né? Pois é, mas aí a gente depende, né? De uma pessoa falando, ó, você pode misturar isso com isso que dá certo e tal. Acho que a fato. criatividade, você só pensa em coisas doces, né? Sei lá, na minha Eu, cabeça sim. assim. Ela tá olhando pra mim por quê, Sérgio? Mas a saúde começa realmente pela boca, né? Mas começa na boca e termina no bolso. Então a gente precisa economizar. Então, para vocês, dentistas, que estão escutando, estão vendo a gente no podcast aqui, em breve vai ser ao vivo. E é? Vamos fazer um planejamento Isso ao é ideia de vivo. Tem Sérgio. muita gente querendo assistir, né? Para poder participar, interagir com a gente ao vivo. Então já tô lançando aqui de antemão. E aí, Sérgio? Vai rolar? Consegue? Então pronto. Então, para você que quer economizar, você quer ter bons materiais, né? Cuidar da saúde tanto na parte nutricional, tendo seu nutricionista, né? Suas indicações, assim como uma boa saúde bucal para você conseguir triturar os alimentos, né? Que vai participar, vai fazer todo o processo de digestão certinho. Mas você precisa, né, da Dental Mac. Então, para você que precisa comprar seus instrumentais, seus equipamentos odontológicos, é uma empresa que
trata os profissionais muito bem, dão toda a assistência necessária. Tem 2 unidades em Salvador e Maceió. Então, a sua mais completa dental é a Dental Máquia. Obrigado mais uma vez aí pela participação aí desse grupo importante. E existe algum curso específico dentro da nutrição, acho que de pós-graduação, voltado para essa parte de pós-operatório? Não é só pós-operatório, né, que tem. É amplo, como eu falei. Mais voltado para cirurgia, mais voltado para estética. E tem cursos que a gente pode fazer, alguns cursos específicos, né? Até porque não é uma área assim tão antiga, nesse essa odontologia e nutrição, né? Então, assim, tem alguns cursos que a gente pode fazer, alguns artigos, alguns estudos que a gente pode ter, tá? Mas pós-graduação mesmo é na área de estética, na área de cirurgia, entendeu? No geral mesmo, ele já trabalha como um todo, né? Entra também na parte de cirurgia plástica, que você falou? Cirurgia plástica Mas também. é tudo voltado para a parte de cicatrização. Então, cicatrização, muito, muito importante. E é muito legal também. Eu adoro Poxa, essa parte que massa, eu não estética. sabia disso, não. Você sabia? Tem. Principalmente. Hoje, não, na verdade tem acho que uns 5 anos que foi o boom da low carb, né? Tem muita gente que continua seguindo isso. Me explica direitinho assim, o que é, de um modo geral, o que é a low carb. E se o paciente no pós-operatório ele pode continuar, né, sem ter grandes prejuízos com essa dieta. Será que a gente consegue? Então, no pós-operatório eu não indico muito a introdução dessa dieta. Porque no pós-operatório a gente precisa de o pós-operatório não é focar na estética, é focar na recuperação desse paciente, né? E aí depois a gente já vai no protocolo de mais voltado para a estética. A low carb é uma das estratégias que tem no emagrecimento. Então, no emagrecimento a gente pode ter estratégia aumentar carboidrato, diminuir carboidrato, entendeu? Fazer jejum intermitente, voltar ao normal. Então, assim, dá pra gente encaixar várias estratégias. E na low carb, muita gente acha que é ficar sem comer carboidrato. E, na verdade, não é. Na minha imaginário é. É low, né? Low. É Começar o brócolis low não é com zero, frango. não é low. Começar o brócolis com frango, minha gente, não é. Assim, às vezes tem paciente que, às vezes, eu passo uma low carb e ele nem sabe que é low carb. Porque, assim, não tira o carboidrato. Entendeu? A gente encaixa no melhor horário. Então, às vezes, também, se tirar muito carboidrato, o paciente começa a ficar muito estressado. Então, eu bem isso, sei, assim, viu? muito estressado. O rendimento no treino cai muito. O sono atrapalha. Então, não tem como a gente trabalhar com 0 carb, entendeu? Assim, tem a cetogênica e outras, mas, assim, eu prefiro que dividir as estratégias e ver a tolerância do paciente. Tem paciente que tolera, tem paciente, tira isso, não dá. Realmente não dá. Então, aquela estratégia não deu para esse paciente. É muito individual. E a low carb é isso. A low carb dá pra gente comer banana, dá pra gente colocar um pão integral. Só que a gente precisa modular os horários, entendeu? Horários perto de treino, entendeu? Horários bem antes do treino pra gente ajustar isso. Nas refeições de lanches intermediários, a gente pode aumentar mais a proteína, né? E colocar algumas estratégias. No almoço, a gente pode colocar mais o aporte de salada, que não é tão calórico. E mais proteína. Então, acaba sendo uma dieta low carb, mas não é 0 carb, né? Dá pra gente incluir frutas. O que a gente pode colocar? Frutas que não são tão calóricas. O melão, a melancia, o mamão. A gente consegue encaixar frutas que não são tão calóricas, como, por exemplo, a banana e o abacate, que a gente vai comer em menores quantidades do que, por exemplo, o morango. Sim. Então, o morango acaba sendo uma fruta mais low carb. Então, isso tudo dá pra adaptar e faz com que o paciente coma, se sinta saciado e, assim... não precise estar com aquele volume calórico ou um volume muito alto de carboidrato, mas também não precisa estar zerado. Você sabe que no momento em que vivemos tem muita gente, assim, prezando pela estética, né? Essa coisa de Instagram, de tirar foto, não sei o que, todo mundo tá com essa parte da estética lá em cima. E a gente recebe muitos pacientes, assim, que tem essa parte de malhar, de esporte, muito em dia, e eles... muitas vezes se recusam a fazer alguns procedimentos porque, vou ter que tomar corticóide e não quero. Não sei o que, vou deixar pra depois e tal. Eu fico imaginando quantos desses pacientes você já não recebe, assim, né? Com essa parte que eles devem ver muita coisa na internet, né? E às vezes eles já querem te pedir uma coisa certa que eles já viram, né? Já li sobre uma dieta tal, eu quero fazer essa, né? Já escolhe o que é que eles vão fazer. Eu fico imaginando isso nos pós-operatórios, né, do paciente, doutora, eu já faço essa dieta X aqui, no meu pós-operatório eu quero manter, porque eu não posso, mas isso que você falou é muito importante. Nessa parte do pós-operatório, a gente tá focado não é na estética, né, é essa parte, porque muita gente,
eu acredito que deve associar nutrição com estética, né? Mas essa parte do pós-operatório, a gente está focando ali nessa parte da cicatrização, na saúde em geral. O que é que você faz quando esse paciente... Como é que você consegue desconstruir essa ideia do paciente de ter uma dieta X e que só essa dieta funciona, de que precisa manter isso no pós-operatório, senão vai dar tudo errado? Como é que você consegue construir isso na cabeça do paciente? Então, a gente primeiro precisa entender a dificuldade do paciente, o porquê que ele tem aquele pensamento, em quanto tempo ele vem tendo aquele pensamento, ou vem tendo aquela dieta mais restritiva, para qual objetivo, né? E o porquê, quem indicou essa dieta, como foi, procurou no Google, pegou uma dieta pronta, você está se sentindo bem fazendo isso, está tendo resultado? A gente vai vendo, entendendo o paciente como um todo, e aí depois a gente primeira estratégia no pós-operatório, a gente cuidar da saúde. Não dá pra gente fazer estratégias mirabolantes e aí cair demais a imunidade desse paciente e aí não ter uma boa recuperação, né? Porque ele não vai atingir o objetivo, ele vai acabar piorando. Então, a gente divide estratégias, prazos. Então, vamos colocar mais um mês, tá? E depois a gente entra com outro tipo de estratégia, a gente vai ajustando, vai diminuindo, por exemplo, quer uma low carb, ok. Não fica com a low carb tão... um carboidrato tão baixo, deixa um carboidrato assim, moderado, uma low carb moderada, que é a que eu mais indicaria, uma low carbzinha moderada. Dá para incluir alguns carboidratos em alguns horários estratégicos que o paciente gosta de comer, tem mais fome, e aí a gente vai ajustando isso, até vou tentando construir uma nova ideia nesse paciente, né? E explicando por que eu tô colocando, eu sempre gosto de explicar. Eu não entrego a dieta e deixo, faça isso. Vá com Deus. Não, não, eu gosto de sempre perguntar, de falar, você tem alguma dúvida? Eu tô colocando essa estratégia por isso e isso. Daqui a um mês, quando você retornar, a gente muda e ajusta de acordo com sua avaliação, de acordo com o seu objetivo, a gente consegue mudar isso. Então, eu deixo ele sempre certinho do que eu tô fazendo. A melhor coisa que tem é você entender. Pra mim, isso mudou tudo. Eu entender por que eu tô comendo aquilo. Por isso que eu busquei essas palestras que eu falei no início. Às vezes, toma um ômega 3. Rapaz, vou tomar esse negócio pra quê? Aí eu ficava, às vezes tinha um monte de pílula na minha mão. Eu digo, meu Deus, eu tô tomando isso aqui pra quê? Aí você acaba desestimulando. Posta a foto das pílulas tudinho, sabe pra quê? Um monte o Instagram de tá manipulado. recheado de pílula. Só pílula. Aí eu digo, meu Deus, será que... Não. Aí, pra tomar aquele monte de pílula de manhã cedo, eu digo, velho, que preguiça disso aqui. Aí eu ficava com isso na cabeça. Eu digo, realmente, será que é só pra postar mesmo? Ou será que realmente faz diferença? E aí eu comecei a querer estudar, porque não tinha muito essa parte de explicar, né? Era muito esse vá com Deus, né? E aí essa parte de você entender por que você está comendo aquilo, por que você está tomando tal coisa, faz toda a diferença, né? Se você realmente busca resultado. E dentro dessa questão de resultado, eu acho que é muito importante isso que a gente estava comentando dos pacientes, porque se ele tem essa parte da saúde, mesmo mudando a dieta que ele queria antes, ele vai conseguir recuperar mais cedo e vai conseguir voltar à rotina dele, né? Já pensou se ele não consegue esse pós-operatório de uma forma saudável, ele vai ficar quantos meses depois recuperando para poder voltar para a musculação, seja lá o que ele faz, né? Então, acho que essa conscientização é bastante importante para ele voltar à rotina o quão antes possível, né? E para esses pacientes que têm alimentação muito ruim, acho que você fica muito restrita ali, né? Tudo que você fala, não gosto, não quero. Esse daqui é assim. Paladar mais infantil também. Olha, Luiz, se eu falar aqui de Luiz, vocês não vão acreditar. Luiz, a gente só sai, esse rapaz aqui só come um tipo de pizza, que é de calabresa. Pra sair com ele, você tem que estar com a cabeça aberta, você tem que comer outras coisas, tem que ir pra um lugar que tenha um pouco e a super pizza do lado, porque senão você vai acabar comendo a super pizza de calabresa, porque ele só come isso. Então eu fico imaginando quantos Luiz... Mas eu como salada, muita salada, verdura, fruta. Não, pizza só de calabresa. Isso, a pergunta é essa. Mas como é que você consegue então, desabituar? Isso a gente não Olha tira... pra mim e me fala. A gente não tira isso, assim, logo de primeira. A primeira consulta do paciente, ele, eu gosto disso. Ou, por exemplo, eu gosto de Coca-Cola. Não consigo tirar Coca-Cola. Ele tomava Coca-Cola normal. Tá. Não sou a favor da Coca-Cola, tá vendo? Mas eu tô falando. Mas, assim, não consegue tirar Coca-Cola. E um sanduíche. E o sanduíche, eu gosto muito daquele sanduíche, enfim. Passaporte.
Aí o que a gente coloca? A gente vamos ver isso. Você consumir, eu não consumo frutas no dia, né? Tá, então o que a gente pode introduzir? Vamos introduzir pelo menos uma fruta? Qual é a fruta que você gosta? Eu gosto só de banana, tá. Vamos colocar uma fruta mais antioxidante? Qual a fruta que você dá pra comer, assim, introduzir na semana? Um mamão, um morango, alguma coisa assim? Dá pra introduzir em algum horário específico, na forma de shake, na forma daqueles, com iogurte, com alguma coisa? Então, tá, vamos introduzir. Ok, então aceitou de primeira. Tá, aí na segunda, eu gosto de refrigerante depois do almoço. Tá, e depois do jantar também. Então, vamos tentar diminuir só pra uma vez ao dia? Vamos tentar diminuir esse refrigerante mais açucarado pro 0, tá? E aí a gente vai modulando, até a gente realmente conseguir tirar tudo tirar tudo assim, tirar Tudo que esses não alimentos, presta. tudo que não presta realmente desse paciente. Eu gosto de sanduíche, tá? Vamos tentar fazer um sanduíche caseiro, a gente pode colocar um sanduíche com até um pão normal também. No jantar, a gente coloca um hambúrguer, ao invés de ser um hambúrguer mais gorduroso, a gente faz um hambúrguer de carne de patinho. A gente coloca um alface. Ao invés da batata frita, a gente faz uma batata na airfry. Então, a gente vai tentando ajustar isso, de maneira com que o paciente não tire tudo que ele gosta, mas de uma maneira também mais saudável, né? A gente consegue adaptar isso na rotina. Até pra você conseguir motivar ele, né? Porque ele vai diminuir, Vai ver vai resultado. começar a perceber os resultados e a partir daí, às vezes, você consegue ir melhorando isso, né? Até chegar no momento que ele mesmo vai chegar e vai olhar, não, eu não sinto mais vontade de comer isso porque meu paladar mudou e eu consegui me adaptar e tive uma reeducação alimentar. E existe mesmo essa questão de paladar mudar, né? Muito. Assim, aquela coisa de doce. Não que você não possa ter um docinho na dieta, mas você estimulando mais o seu paladar para o amargo, você não sente aquela necessidade de ter o tempo todo aquele doce. Então, às vezes, você consegue. Se você fracionar melhor suas refeições, às vezes você consegue adaptar isso e não ter mais aquela necessidade de ter sempre aquele doce lá, ou aquele doce açucarado. Então, ou trocar o chocolatezinho mais ao leite, a gente troca pelo chocolate 70%. Então, a gente vai tentando ajustar isso da melhor forma. Acho que eu vou pedir um patrocínio para uma empresa que tem aqui. E um brigadeiro, Brigadeiro de biomassa. de banana. Deus do céu. Até Patrocinem Luiz. também. Eu não vou nem falar Até o nome. Luiz não, pô, eu como. Não. Luiz É gostou. gostoso. Luiz gostou. E É Gustavo. banana, mas não tem gosto de banana. É chocolate. É biomassa. Minha Dá pra gente, fazer em casa, receitinha. É? Biomassa, Dá. mas você vai ficar mesmo. É, Dá pra é fazer. verdade. mas essa questão do paladar é interessante. Né? Comigo foi assim. Por exemplo, eu comia e depois eu tomava uma jarra de suco, assim, cheio de açúcar. E depois você vai perdendo isso, né? Até quando você toma essa jarra de suco cheia de açúcar, você acha ruim. É impressionante, né? Uma coisa que Gente, você tomava. Se eu a vida contar que inteira. eu tomo suco de acerola sem açúcar, ninguém acredita. Porque, minha gente, é o mais azedo. Mas assim, eu não ligo. Eu tomo suco. Eu não gosto muito de Pronto, suco suco, açucarado. por exemplo, eu tomo tranquilo, sim. Se é limão, acerola talvez não. Lima. Também já é demais. Mas eu não Aquele sou azedinho. muito em relação ao açúcar, assim, né? Eu acho que o meu problema é mais o sal, assim, pro... E no pós-operatório, se o paciente, poxa, não vou conseguir tomar esse shake, não sei o que, não sei o que. E aí, como é que a gente faz? Meu filho toma que nem remédio. Como é que faz? Empurra com ela abaixo. Porque ele vai ter que tomar aquilo, né? E se, Por eu mais acho que tenha muitas opções, como é muito restrita a dieta dele, não foge muito, né? Eu acho que não tem grandes opções, como se tivesse dieta sólida, dieta líquida também, para intercambiar. existe né? a possibilidade de você atender esse paciente muito antes, tipo assim, uns 3 meses antes da cirurgia. E você introduzindo esse tipo de dieta, mesmo sendo líquido ou pastoso? A gente pode introduzir, sim. A gente pode falar, vamos passar essa refeição na sólida e vamos passar essa refeição mais líquida. Introduzir alguns tipos de shakes, algumas misturas de frutas, mistura de ingredientes para você se acostumar, para você, na hora que você for fazer a cirurgia, você conseguir se alimentar. Até porque a gente pode fazer cremes também, né? Cremes salgados. Então, a gente dá para misturar creme de... faz uma base, né? Um creme de batata, creme de inhame, creme de macaxeira. E aí, a gente tenta... Introduzindo, né? introduzindo esses alimentos. Temos caixinha de pergunta, viu? Cada pergunta aqui eu vou até selecionar. gente. Vou até selecionar. Uma dieta equilibrada tem alguma relação com a saúde na cavidade bucal? Eu vou dizer quem é que tá perguntando isso aqui. Lógico que sim, né? Principalmente se estiver rica em sacarose, né? Em carboidratos. Carboidrato. Tanto é ruim para cicatrização tecidual, no que eu acredito, né? Você pode reforçar um pouquinho mais isso.
Mas principalmente doença açúcar, né? O açúcar é terrível para a saúde do coração. Inclusive no pós-operatório a gente tava falando disso, de açúcar. O último paciente nosso mesmo, ele falou que ele é viciado em Nescau. Ele me pediu achocolatado. Ele pediu, foi? O que eu tô Coloca mais tô chocolate. sentindo falta, eu digo, meu filho, bora procurar. Fale com a Lidiane pra você Mas procurar assim, ele outra coisa. gostou. Eu falei, olha, coloca um cacau, uma coisa assim. Ele gostou, eu coloquei algumas proteínas também de amostra. É uma delícia. Não, ele gostou. Eu acho que ali ele curtiu, foi um paciente que curtiu todo o processo. Olha, foi Né? ótimo. Ele... Por que o açúcar é tão vilão? Porque ele acaba que... Não é que o açúcar vicia, né? Não é que... Ele não é que vicia. Ele dá uma Mas sensação acaba... boa, É, né? aquela sensação de prazer, entendeu? Alimentos, assim, mais prazerosos, que aumenta a serotonina. Então, assim... então tem aquela mudança de humor. Então, assim... Aquele ar de felicidade. Então, comer alguma coisa mais açucarada, mais, assim, prazerosa. Então, assim, aumenta... Você associa aquela sua emoção. É. E os produtos que têm açúcar, geralmente, também têm alto índice de gordura, né? Então, Com certeza. essa é bem mais associação calórico, aí. é bem mais Açúcar que nem e o gordura. açúcar é liga igual, muito... o açúcar é igual o TikTok. Você come o açúcar, daqui a pouco, meia hora depois, né? A absorção é muito rápida. A digestão, muito então você mais daqui a rápida. pouco você quer Sente ver de novo, fome você mais come. rápido. Você Sente fome com sente mais fome mais frequência, rápido. né? Por isso a importância da fibra. Você come um carboidrato em índice glicêmico mais alto, ele absorve muito mais rápido pelo nosso corpo e aí você sente fome mais rápido. Por que a gente coloca um chocolate perto de uma refeição mais completa? Porque um chocolate, por exemplo, chocolate ao leite, um chocolate... Tá, ele tem gordura, mas ele também tem açúcar. Ou um doce específico, um pudim, alguma coisa assim. Coloque perto de uma refeição mais completa, tá? Porque aí se você só comer aquele pudim como um lanche, você não vai ficar satisfeito. E você vai querer comer mais e com mais certeza. e mais. São Então, moléculas assim, de complexidade menores, né? Então são facilmente quebradas, né? E isso aí, a digestão é muito mais rápida, então a saciedade é rápida. aí a gente coloca, por exemplo, chocolatezinho depois do almoço pra melhorar essa questão dessa absorção, dessa digestão. No caso coloca opções de gordura, opções proteicas no almoço, então dá pra gente encaixar um chocolate. Não que assim, sempre, até porque o chocolate também pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes. Então é bom prestar atenção no chocolate, no cafezinho, logo após o almoço. Mas no geral é isso por conta desse índice glicêmico desses alimentos, né? E antes de continuar, o por que não pode tomar líquido durante as refeições? Não é recomendado, desculpa. Não é que não pode, tem uma certa dosagem que a gente consegue encaixar. Primeiro, por causa da sensação de saciedade, você pode ficar mais cheio, né? Cheio mais rápido, tá? Dependendo do líquido, se for um líquido mais calórico, você aumenta muito o valor calórico da refeição só pelo líquido. Então, às vezes, por exemplo, suco de laranja. Porque aquela polêmica, o suco de laranja é Coca-Cola. Mas é porque justamente suco de laranja não é que seja um alimento ruim. Não, pelo contrário, é um ótimo bem alimento. calórico, né? Mas ele é bem calórico porque você não usa uma laranja pra fazer um suco, você usa várias. Então, assim, você a tomar um suco de laranja no processo de emagrecimento, depois de um almoço bem completo, achar que tá, tipo, tô arrasando. Mas, na verdade, é melhor você comer a fruta do que o próprio suco. Porque a fruta tem mais fibra, então você consegue também... E você não come 10 laranjas de uma vez, né? Mas toma. Acho que toma laranja. Com açúcar. E se eu não quiser emagrecer depois da cirurgia? Acho que a gente até falou sobre isso. Tem como só comendo líquido pastoso? No caso, Se ela não não quiser quer emagrecer depois da cirurgia. Quer manter. Mas tem como não emagrecer só comendo líquido, ou no caso tomando, né, líquido e comendo pastoso. Tipo assim, se eu só tomar líquido e pastoso, consequentemente eu vou emagrecer? Essa é a pergunta, entendeu? Não, é só pelo valor calórico. Você não conseguiu atingir aquele valor, então você vai emagrecer se você não atingir. Mas dá pra gente modificar essa dieta, ao invés de você ficar tomando líquido e pastoso, e uma dieta normal voltada para o emagrecimento. Eu acho que não sei se foi assim que eu entendi. Depois do no pós-operatório. Então só teria como ser líquido e pastoso. Entendi. Então, mas geralmente essa dieta hiperproteica, às vezes, o paciente, assim, mesmo hipercalórica, acaba perdendo um pouquinho de peso. É por conta do desgaste mesmo, da restrição. Então, às vezes, ele nem consegue comer aquela quantidade. Então já tem que se programar de antes, na verdade, isso, né?
o peso, ajustar esse peso. Mas só se fosse só no líquido e pastoso, você também consegue atingir ali as calorias diárias, né? Não tem... É porque o pessoal tem muito isso, né? Na cabeça de Ser líquido e pastoso tem menos... Às vezes na alta do paciente, né? A gente pergunta, acho engraçado isso. Já comeu alguma coisa, tal, pra saber se ele conseguiu deglutir e tal. Não, doutora, não comi nada. Aí eu vejo um monte de copo ali em cima e a gente prescreveu, né? Dieta líquida. Não comi nada. Rapaz, tô aqui desde ontem, não comi nada. Eu digo, mas você não tomou não? Ah, tomar eu tomei, mas comer eu não comi nada. Tomar é tomar, comer é comer. Eu digo, não, mas você vai ficar comendo isso aí mesmo. Mas para esses pacientes, você chega a aumentar a frequência de ingestão de alimentos? Ou você só ajusta ali na dosagem Só uma pergunta. Como é que é a frequência, assim, da... 6 refeições, se ele conseguir... eu não consigo mais fazer o lanche, não sentir fome. Tá, então a gente aumenta o valor calórico do almoço ou do café da manhã, ajustando. Tem paciente até que chega a 7 refeições, tem paciente que não consegue, tem 5 refeições. Às vezes não dá, eu não consigo mais tomar líquido. Então isso é individualizado. Então, né? muito individual. Não existe mais isso, né? De você ter que comer de 3 em 3 horas, ter que não sei o quê. Não existe isso. As E obrigações, né? Não. É engraçado isso, porque todo mundo cresce com a mãe empurrando comida, né? Tem que comer, senão não sei o quê. Mas isso de você comer quando sentir fome, é legal, né? Você entender isso. Porque todo mundo tem isso na cabeça, né? Tem que comer 3 em 3 horas, tem que não sei o quê. Mas você começa a perceber que não precisa, né? Entender como funciona o seu corpo, né? Óbvio que você não vai, eu não estou com fome, não quero comer, tá, então não coma. Mas, assim, tem essa estratégia de divisão, porque muita gente, por exemplo, almoça, não lancha e sente o dobro de fome na noite. Aí lascou. Então, nesse paciente, a gente prefere que você faça o lanche para você modular e, assim, à noite você não sentir tanta fome. Tá? Então, tem estratégias específicas. E na hipertrofia, onde você realmente precisa comer mais. Então, você precisa distribuir melhor essas refeições durante o dia. Porque se você não distribuir nos lanches, você vai precisar comer mais no almoço, no jantar, no café. E né? tem essa questão também de, por exemplo, tem gente que, tô com fome, aí vai e bebe um copo de água. Porque, na verdade, ele tá se readaptando, então ele acha que toda hora tá com fome quando não tá, né? Existem essas estratégias também? Não, existe também. Às vezes a gente acha que tá com fome, mas não tá sentindo. É só aquele pensamento, aquela fome emocional. E às vezes quando a gente é sede mesmo, que você precisa realmente beber água, você não sente mais, né? Mas às vezes quando realmente você sente fome, então é porque é a hora de comer, né? Não dá... Rapaz, isso aí era o meu maior problema. Você sabe quem é Lara Nesteruk? Sei, Nutricionista? A gente vai trazê-la aqui depois. eu- Vai fazer Quem uma dera. dupla. Não, eu adoro seguir a Lara, porque ela não tem papas na língua. ela fala tudo. E aí, ela Deixa eu tava fazer um falando... depoimento, Lara, pelo amor de Deus. Ela- Ela não para de seguir você no Instagram. Eu vou pegar esse corte aqui, vou colocar no Instagram dela, vou te marcar. E Luiz só Quando deu você vier valor. pra Maceió, presta atenção. Ela não vem não pra Quando você Maceió. vier pra Maceió curtir essa praia daqui, aí você vem aqui no podcast. Luiz só deu valor pra Lara. Toda vez eu ficava falando, rapaz, assiste a Lara. Quando ela foi agora pro podcast com o Primo Rico, aí ele assistiu. Mas tirando Foi isso... muito bom. Minha gente, me ensinou a digital influencer. Eu vejo as blogueiras fazendo, eu nunca vi. E a Lara, ela falou... Ela respondeu uma caixinha sobre isso, né? De como saber que eu tô com fome. Aí ela respondeu o seguinte. Quando você tá com fome, você come qualquer coisa. Se você tiver com fome, você come um ovo com um alface. Mas se você disser, poxa, eu tô com fome de brigadeiro, você não tá com fome. Não tá com fome. Você é tá uma vontade querendo específica. comer desejo, aquilo. né? É a vontade É. específica daquele alimento. Aí toda vez que eu tava com fome, eu digo, pô, eu tô com fome, eu vou comer um ovo com alface. Não quero não ovo com alface. Eu tô com a fome de alguma coisa, então não tô com fome. E aí eu Bebe água. Eu bebo aí comer qualquer coisa. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Era uma coisa que eu não tinha na minha cabeça. Poxa, se eu tô com vontade de não é fome. Então, você também, você é assim, presta atenção. Eu bebo muita água, gente. Mas água é muito importante. Claro. Ó, quais tipos de alimento eu posso comer na dieta líquida e pastosa? Essa é uma dúvida até minha também. Assim, eu só vamos lá. pesquei em proteína, whey. Tá, nos 3 primeiros dias a gente prefere evitar as frutas mais ácidas, tá? Mas aí depois a gente pode encaixar. Mas até então, a gente pode encaixar as frutas, tá? Então, banana, morango, fruta que o paciente gostar mesmo. Banana, morango, pode colocar diversos tipos de fruta e fazer misturas diferentes. O iogurte, né? Leite, derivados também. Leite, no caso, o iogurte a gente pode colocar também de cálcio, é importante, né? A gente pode encaixar
esses alimentos. Pode encaixar, por exemplo, algumas oleaginosas, misturar na vitamina, tal, até o amendoim ou a pasta. E Então, dá alimentos pra gente salgados também? Alimentos doces são mais voltados a shakes, a aveia, farelo de aveia, misturar. E alimentos salgados a gente pode misturar também. A gente faz uma base, pode ser um caldo de legumes, um creme de batata. A gente mistura a base, né? Como eu falei. E coloca a proteína. Então, a quantidade que a gente colocou e faz aquele caldo de legumes e mistura. Bate tudo no liquidificador e toma, entendeu? É mais pra bater no liquidificador. E aí você tempera de uma forma mais prazerosa, coloca alguns temperos, Vai algumas mudando, especiarias, né? Que também tem efeito anti-inflamatório. Então, é muito bom na cicatrização. E vai mudando. No almoço e no jantar, a gente coloca a opção mais salgada. No café da manhã e no lanche, a gente coloca a opção mais doce. Então, vai distribuindo durante o dia e a gente consegue encaixar. Um mingau de aveia também é uma opção. Shakes de açaí também, que muita gente gosta. Então, dá pra gente incluir o whey também, essa proteína. Enfim, esse tipo Tem de a alimentos. coisa. Muito, muito. E durante a noite, fala-se muito que não é o ideal a gente comer muito durante a noite, né? Então esse aporte nutricional vai diminuindo com o passar do dia? Então, eu prefiro que você ingira mais calorias durante o dia do que à noite. À noite a nossa digestão é mais lenta, então assim, não vai ter tanto efeito de você comer a mesma quantidade que você comeu no dia. Então acaba ficando bem mais inchado. Então assim, aquela dificuldade mais, até porque você vai dormir, então você realmente precisa ter aquela sua digestão e ter aquele intervalo para você conseguir dormir, né? Então, eu prefiro que você distribua mais as refeições durante o dia do que no período noturno, assim, da ceia, alimentos mais leves, entendeu? Frutas que podem auxiliar mais no sono, um chá mais calmante, entendeu? Mas também depende de estratégia. Tem paciente que treina de manhã, né? Logo cedo em jejum. Então, a gente precisa encaixar a comida à noite no jantar e na ceia. Mas, assim, com intervalo de tempo para o sono, né? Eu acho que um dos vilões para você é o paciente com ansiedade, né? Que é muito difícil, né? Normalmente o paciente, o socorro dele é ir atrás de uma sacarosezinha, né? Um Ele está carboidrato. falando tudo. dele. Não. E tende a comer justamente na horas que teoricamente não deveriam ser com grandes volumes, né? Que é durante a noite, o pessoal trabalha o dia todo, chega à noite, eu estudo o dia todo, chega à noite. Aí a Ou vai fome fazer uma aumenta o prova. dobro, né? Então a gente tem que... Como é que você alia isso? Você pede acompanhamento psicológico? Porque isso acaba dificultando que você consiga introduzir uma boa dieta pra ele, né? Ou ela. Nessa parte, realmente, eu acho interessante. Terapia, hoje em dia, é o que é muito importante bom muita demais, né? gente... Assim como a muita nutrição, gente acho que é uma fazer. obrigação, assim, também. Né? E aí, a gente vai trabalhando essa ansiedade também com a alimentação, né? Alimentos ricos em triptofano também, a banana, oleaginosas, a aveia, o salmão, o abacate. Então, leite e iogurte, dá pra gente colocar esses alimentos ricos em triptofano, que auxilia na questão da serotonina, então estimula também a melhora da questão do humor, então do sono, chás mais calmantes, entendeu? E aí a gente vai ajustando isso, ver se essa ansiedade ou vontade específica de comer doce pode ser alguma carência nutricional também, entendeu? Ou uma restrição mais de carboidrato, será que você está distribuindo bem durante o dia, né? Então tem que realmente verificar o que é que está causando isso. Então faz parte até do tratamento da ansiedade, de certa forma, né? Com certeza, a alimentação auxilia muito. Vitaminas de complexo B também auxiliam, ômega 3, vitamina D. São vários nutrientes que podem auxiliar também no tratamento da ansiedade. Alimentação é remédio, né? Pra tudo que a gente falou... Vou marcar minha exatamente. consulta amanhã. Pra tudo que a gente falou, tem uma solução aqui. Tá vendo? Estou satisfeitíssima. Muito Adorei bom. nossa Abriu conversa. abriu minha mente pra muita Ó, coisa. nutrição seria um segundo curso que eu faria, viu? Eu sei. Tá Já vendo? falou algumas vezes. Amei nossa conversa, Muito tá? obrigada Eu pelo sou sua convite. paciente, então eu sou suspeita pra falar, né? Com E certeza. ele agora vai iniciar, depois dessa Eu conversa... vejo ele- lá as balanças, eu tenho que chegar aí. Não, mas... Mas primeiro faz uma reeducaçãozinha, É. depois você Meu vai Deus. por conta própria já. Vai dar tudo certo. Tenho certeza que depois de hoje vai ser seu próximo paciente aí, tá? E pra você que não sabia, né, que nutrição faz parte também da nossa rotina, começa a aderir também. Porque E eu não é tenho só o certeza- paciente. O quê? Nós somos dentistas e estamos no nutricionista, né? Sim, Então, sim. por favor, você tem que se cuidar primeiro para também poder ter capacidade de tratar os outros, né? Com certeza. E também dá melhores resultados para os seus pacientes, né? Se a gente está aqui, a gente sempre busca por essa experiência positiva do paciente, né? Não é só o resultado da cirurgia em si.
A gente quer que o paciente vá para casa se sentindo bem, né, no pós-operatório, com pouco edema, conseguindo se alimentar bem. Então, tudo isso envolve não só a nossa parte, né? Mas também esse tratamento multidisciplinar. Então, se todo mundo aderir isso, eu tenho certeza que nossos pacientes vão ficar mais tranquilos. Né? E de fato você faz muita diferença nos Com nossos certeza, pacientes. com certeza. A gente só escuta elogios. Ah, fico muito feliz. Lidiane, como é que a gente se acha nas redes sociais? Então, é Lidy, Lidiane Leite Nutri. Lidiane Sigam Leite. lá. Bota muita coisa no dia a dia, bota dicas de emagrecimento, dicas de tudo. Tem alguns postzinhos. Precisa até melhorar mais, inclusive. Alguns posts. Mas agora vai. Agora vai. Então, para vocês que são de Maceió, por favor, né, já entre em contato com ela também, porque vai engrandecer muito a vida de vocês. Luiz, como é que eu te acho nas redes sociais? Luiz, do próximo post de Luiz, ele já vai estar bombado. Não, eu vou pra academia, eu tiro foto da esteira lá. A minha vilã. Eu primeiro dou uma briga com ela, brigo com ela, depois eu vou embora, vou dar uma caminhada. É DR Luiz Cardoso. E vocês me acham no Priscila Vital F, tá? Lembrando que temos 2 episódios por mês, às terças-feiras, meio-dia. Então segue a gente lá, Odontalk, @Odontalk. Então episódio tanto no YouTube como no Spotify. No Spotify agora tem vídeo, né? Agora tem vídeo, meu amigo. Rapaz, o Sabe o que negócio você tá faz? chique. Pega, vai pra esteira pra fazer seus 20 minutos. Bota o vídeo na frente da esteira como eu faço. Eu faço isso. E aí você vai escutando e vai vendo também, né? Aproveita. Ou então no próprio YouTube, né? Hoje a internet está aí difundida, todo mundo. Isso aí é desculpa você não querer. Não é possível que você não saia de um podcast sem aprender alguma coisa nova. Eu acho muito difícil. Tá? Com certeza. Então não esquece, compartilha. Você tá aí 1 hora vendo esse episódio e não apertou em se inscrever. Clica no sino, porque quando tiver episódio novo você vai ser avisado também. Segue a gente no Odontalk, que a gente se manda alguns reels, o brief do que vai acontecer aí dos nossos episódios e os novos. E é isso. Até a próxima. Aê!